Olhem com atenção esta imagem e vocês conseguem ver o objeto em 3D? Quem consegue? Juro que tem um dinossauro nessa imagem. Isso, pessoal, é um exercício para vocês muito assemelhado a uma emergência com produtos perigosos. Sei que muitos de vocês não conseguiram enxergar nada. Esse é o mesmo problema que a gente vê numa cena com produtos perigosos. Às vezes a gente não vê o risco. E aí começa o problema. Então, qual a definição que a gente utiliza para produtos perigosos? Existe uma definição efetuada pelo DOT, que é o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, que é, o que eles consideram produtos perigosos? Considerando que essa é uma definição por um órgão de transporte. É um produto químico, físico ou biológico que apresenta riscos não razoáveis. O que é isso, pessoal? Um risco não razoável. Vou dar um exemplo. Quase todos nós temos um vidrinho de acetona na nossa casa, para nossa esposa, nossas filhas, por uma questão de estética feminina. Esse vidrinho de acetona, que tem 10 ml, 20 ml, tem um risco de pegar fogo? Tem. Se ele pegar fogo, será que a gente consegue controlar ele com uma razoável rapidez, segurança? Provavelmente sim. Isso é um risco razoável. Eu consigo gerenciar esse risco mesmo com poucos recursos. Agora, tem em casa um tonel de 200 litros da mesma substância. Será que é um risco razoável? Então, quando ele coloca um risco não razoável, ele está se referindo àqueles riscos que eu não vou conseguir combater sem ter os meios apropriados, sem ter o preparo adequado, sem ter os EPIs adequados para controlar aquela situação. E que riscos são esses? São riscos para a saúde, para a segurança, eventualmente para o patrimônio, quando ocorre em empresas ou próximo a residências, e para o meio ambiente, quando transportados comercialmente. Essa é uma definição do Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Então, o foco dele é o transporte comercial. Então, por isso que ele coloca esta questão, principalmente quando transportado comercialmente. Porque se o produto não é transportado comercialmente, em alguns deles, eles nem consideram produto perigoso. Por quê? Porque tem algumas substâncias que nos Estados Unidos é proibido o transporte. A pessoa ou a instituição tem que produzir o produto e usar na própria planta que produziu, ou seja, esse produto não é transportado. Então, dentro dessa classificação, ou dentro desta definição usada pelo DOT, muitas vezes ele nem entra no mapa ou no guia de emergência como um produto perigoso. Por quê? Porque ele não é nem transportado. Porém, primeiro, aqui no Brasil, não que a nossa legislação não seja suficiente, né? Eu acho que o Cunha, na parte de produtos perigosos dele, aborda bastante essa questão de legislação, as necessidades de cumprir a legislação, quer no meio industrial, quer no meio de transporte. Isso o Edson Cunha abordou de forma mais apropriada. Porém, aqui no Brasil, uma questão que a gente vê é que, assim, nem todo mundo segue essas regulamentações que são importantes e são necessárias, né? E a gente tem uma outra necessidade mais operacional. Então, eu prefiro utilizar essa definição, que é, o que são produtos perigosos? São produtos químicos, físicos ou biológicos que têm riscos não razoáveis, também para a saúde, segurança, para o patrimônio, para o meio ambiente, mas não é só quando eles são transportados, é quando eles são manipulados durante a fabricação, processamento, manuseio, embalagem, transporte, estocagem, descarte ou ainda em situações específicas, tá certo? Que dependendo da quantidade podem produzir algum desses riscos. Por exemplo, quem tem leite ninho em casa? Alguém sabe que leite ninho pode ser considerado um produto perigoso? Ele pode explodir? Farinha de trigo? Então o que acontece? Esses produtos que usualmente, nas quantidades que a gente utiliza, eles são bastante seguros. Porém, em algumas determinadas condições, eles podem explodir. Se vocês analisarem e verificarem na mídia, tem alguns relatos de silos de grãos que explodiram pelo mundo, no Brasil inclusive. Por quê? Matéria orgânica em suspensão, ela pode ser um excelente explosivo. E alguns silos acabam explodindo por isso. Porque fica grãos, fica resíduo orgânico no ar. Quando esse silo é descarregado, essa matéria pode ficar e às vezes uma centelha pode explodir tudo isso. Então a gente já tem vários relatos aqui no Brasil, Europa, na Espanha, Estados Unidos, então isso pode acontecer. Então a gente tem uma definição mais abrangente, mais operacional,
e não aborda só as questões de transporte, né? Aborda também as questões de armazenamento, manuseio, enfim, uma série de outras ações que o produto perigoso pode estar no local ou pode estar sendo manipulado. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.